Talvez você está com a sua Bíblia aí, ou está no celular. Eu vou te pedir que você abra ou ligue ela em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, no capítulo 19. Vai contar para nós uma história. Talvez você que acompanha nossas redes sociais, quem é que entra aí nas redes sociais da Brasilf? Levanta a mão aí. Tudo bem. Talvez se você vai ver lá no nosso feed, você vai ver que nesse mês de setembro ficou tudo amarelo no nosso feed. E é proposital. Proposital. Esse mês é um mês que nós, não somente como igreja, mas a sociedade como um todo, ela lança uma campanha, e nós aqui como igreja não podemos ficar inertes a isso, a campanha do Setembro Amarelo. E essa campanha do Setembro Amarelo é contra, primeiramente, o suicídio, mas também visa combater a depressão, e tudo que possa lidar com as questões da saúde mental. Por isso, então, talvez alguns estavam me perguntando, por isso que estava ficando amarelo ali, porque nós íamos fechar aqui esse mês, estamos, próxima semana ainda é setembro, mas estamos tratando desse tema. Semana passada nós tivemos sobre rejeição, aqui com a Liliane. Quem estava aqui na semana passada? Muito bem. Foram edificados, né? Foram confrontados. A Liliane, uma pastora lá de Teutônia, veio aqui especialmente para falar para nós sobre rejeição. A rejeição, ela é uma raiz no nosso coração, na nossa alma, que abre brechas para profundos comportamentos que nos afastam de Deus. A gente não reconhece quem é Deus, a gente está baseado no nosso pensamento, nos nossos conceitos, e muitas dessas coisas que você talvez enfrenta começam com a rejeição. Não é diferente com esse personagem que está aqui em 1 Reis, capítulo 19. Ele também tinha um problema de rejeição muito grande, e esse problema de rejeição na vida dele abriu uma porta escancarada dentro da sua alma, dentro da sua vida, mesmo ele sendo um cara extremamente vitorioso e um profeta de Deus. Repita comigo, ele era um profeta. Então, nós não estamos falando de alguém que conhecia a Deus há pouco tempo, não. Nós estamos falando de um profeta, o seu nome era Elias. Elias era o cara da nação, de acordo, com a palavra de Deus. Ele tem grandes atos no seu ministério, e um deles acontece um pouco antes do que nós vamos ler aí. No entanto, chega um momento onde ele é ameaçado de morte. Ele não é ameaçado de morte por qualquer pessoa, ele é ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Talvez você já ouviu esse nome, talvez você conheça alguém com esse nome, Raramente, às vezes a gente vê pessoas com esse nome, mas talvez você conheça alguém com esse nome. Mas esta rainha foi uma rainha que manipulou o reinado do seu marido, que era Acabe, um rei omisso, frouxo, um rei idólatra, e ela contaminou toda a nação de Israel com adoração a outros deuses. E por causa disso, o profeta Elias é levantado no seu tempo para combater a idolatria a tal ponto que ele tem um dos atos mais poderosos da manifestação e da presença de Deus e da realidade de Deus no Antigo Testamento, aonde ele convoca esses homens que adoravam os outros deuses, no caso específico Baal, e ele traz esses homens para um momento de tete-a-tete, uma convocação, e ali havia mais de 400 profetas desse Deus com D minúsculo, na verdade não é Deus, mas daquela divindade. Ele encontra esse grupo, numa audiência da nação, e ali Deus manda fogo do céu no altar, e Deus também manda ele matar os profetas de Baal, que estavam contaminando a nação debaixo da autoridade da rainha Jezabel. Claro até aqui? Tranquilo? Bom, e 1 Reis capítulo 19, se tiver aí ajuda, tem aí em cima para nos ajudar? Obrigado, Davi e Levi. Davi e Levi é uma dupla que ela trabalha, tipo, toque me voe, futebol argentino,
de um lado para o outro, estão ali. Essa dupla, eles não são uma dupla sertaneja, tá? Mas eles são Davi e Levi, o nosso pessoal ali, streaming e projeção. Obrigado, nós amamos vocês. 1 Reis capítulo 19, veja bem o que está escrito ali. Ora, Acabe contou a Jezabel, era um frouxo, né? Tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Versículo 2: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Pois bem, Elias teve o quê? Medo. Pensa, Elias teve medo, mas algum momento antes tinha caído fogo do céu. Deus tinha... Meu Deus, tu quer mais alguma provação de que Deus estava com ele? Não tinha o que falar. No entanto, ele recebe essa ameaça de morte que nós lemos, e ele teve medo. Por que ele teve medo? Por que ele tem medo? E aí diz que ele fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo, ou seja, ficou sozinho. E entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha o que Elias vai dizer. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados, ou antecessores, ou os meus pais. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Cara, comida do céu te faz viajar mais do que tu imagina. Até chegar a Horebe, o monte de Deus. Tem uns caras que querem fazer umas viagens, mas nunca experimentaram o pão do céu. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Já tem muita coisa que aconteceu aqui, só até esse versículo 10, que a gente já pode ficar aqui, ó, muito tempo, viu? Mas está bem claro que ele foi ameaçado, teve medo, e ele disse: já fiz o bastante, já fiz o que eu tinha que fazer, já tive o bastante. E a rejeição vem para fora: não sou maior do que os meus pais, do que os meus antepassados, do que os meus antecessores. Não sou maior. Não fiz mais do que eles. Eu já tive o bastante. Não bastasse isso, quando ele entra nesse lugar escuro, ele prefere também não ter companhia de ninguém. Ele prefere ficar sozinho. Ele deixa o servo dele de lado e fica sozinho. Mesmo assim, Deus, através do seu anjo, vem trazer para ele provisão. Vem trazer para ele pão. Ele come, ele se levanta, come. E ainda, o anjo diz: a jornada vai ser muito longa, cara. Levanta, meu. Tu vai continuar. Não bastasse tudo isso, ele ainda, com aquela comida, 40 dias e 40 noites, cara. Quem é que aguenta comer um pãozinho ali, legalzinho, e ficar 40 dias sem comer? Coisa do céu. Mas aí ele prefere, sabe quando Deus está dizendo assim: vai por aqui, meu filho, e você, eu vou o contrário. Não bastasse ele passar já por tudo isso, ele decide ir para dentro de uma caverna. E quando ele decide ir para dentro dessa caverna, eu me pego aqui em algumas coisas muito legais, muito interessantes sobre a palavra de Deus. Sabia? Presta atenção aqui. Sabia, cara, que existem muitas perguntas na Bíblia
E muitas vezes também nós queremos muitas respostas de Deus, não é? Talvez você está procurando alguma resposta. Vamos ser sinceros aqui entre nós. Quem é que está buscando uma resposta de Deus em alguma área da tua vida? Levanta a mão. Justo. Está no teu direito. Tu é filho. Tu pode buscar. Agora, eu tenho uma dúvida. E quando Deus te responde perguntando? E aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês, muito rápida, muito instantânea. Que a palavra de Deus tem momentos onde Ele não responde, Ele pergunta. Quer ver? Vamos viajar junto. Gênesis capítulo 3. É o primeiro lugar da pergunta que Deus faz. O que Deus faz em Gênesis 3? Depois do pecado, Ele diz assim: onde estás, Adão? É a primeira pergunta que eu faço para ti hoje. Onde tu estás? Ah, não é a Avenida Dr. Carlos Barbosa, número 80. Eu estou dizendo, aonde é que você está? Aonde está você? Gênesis 3, 9, o nosso pessoal está rápido. Obrigado, dupla. Gênesis 3, 9. Aonde está você? Aonde está você? Nesse mundo? Onde é que está você? Onde é que você é encontrado? No entanto, Deus só faz essa pergunta. E aprendi que Deus pergunta só para alguém que está meio perdido na história. Porque Adão precisou se esconder de Deus. Segunda pergunta, que nós lemos ali, acabamos de ler, toda essa situação envolvendo Elias, ele entra num quadro, literalmente, meu irmão, quem é mais velho de igreja sabe disso, já ouviu isso muitas vezes, mas você talvez está pela primeira vez. Um profeta de Deus, que fez grandes milagres, grandes prodígios e maravilhas, estava com uma depressão tão profunda que queria a morte. Ele estava num quadro depressivo muito profundo. Como ele estava perdido, eu tenho a segunda pergunta para ti. O que você está fazendo aqui? Onde tu estás? E o que você está fazendo aqui? Porque todo mundo passa por algum momento na sua vida, ou está passando agora aqui me ouvindo, aonde você não sabe onde é que você está, e nem o que você está fazendo. Crise, ameaça, pressão, problemas, situações que não são resolvidas. Só que aí eu vou fazer para ti uma terceira pergunta. Para onde você vai? Escute bem. Para onde você vai quando você foge? Para onde você vai quando você está sob pressão? Qual é o teu lugar quando a ameaça chega? Quando o medo mora no coração? Quando a pressão está sobre você? Qual é o lugar que você se encontra? E aqui eu entro na palavra dessa noite. Onde é que tu estás? O que tu estás fazendo? Para onde você vai quando você foge? Por que eu digo isso? Muitos da nossa geração estão encontrando outros dispositivos de fuga. Sabe muitas vezes para onde a gente foge quando a gente está sob pressão? Meu pai fazia isso. Era de brincadeira, mas ele fazia. Ele dizia assim: eu vou dormir. Uma brincadeira do meu pai, ele ia dormir.
Mas muitas vezes quando a gente está diante da ameaça ou da pressão, sabe o que a gente quer fazer com a nossa alma? Eu preciso entreter um pouco ela. Durante a pandemia, o consumo de entretenimento nunca foi tão alto em toda a história da humanidade. Sabia? Você não percebeu de uma hora para outra que vários grupos de streaming surgiram em 2, 3 meses? Há um tempo atrás nem Netflix tinha, né? Ia no Blockbuster, você lembra? Videolocadora, rebobinava a fita e tinha que entregar rebobinada, porque tudo pagava multa. Era 5 pila, uma fortuna na época. Mas agora, cara, no meio da pandemia, você tem um camalhaço, e você faz até umas parcerias com alguns amigos para fazer assinaturas diversas. Não é verdade? Sim ou não? Vocês fizeram. Claro que eu sei que vocês fizeram. Eu não vou aqui fazer propaganda além da que eu fiz já, mas assim, tem um monte. Tem umas 10, 12, está chegando outra, amanhã vai vir outra. Sabe por quê? Porque na hora que o ser humano está aflito, está angustiado, está querendo fugir da sua pressão, ele está buscando hoje entretenimento. Nunca fomos tão entretidos. Você também podia estar sendo entretido agora, mas você não está, viu? Você está sendo confrontado pela palavra de Deus. Que bom que você veio para esse lugar. Porque você poderia ter escolhido num sábado de noite ficar entretido em casa. Não vai faltar opção. Não vai faltar filme. Não vai faltar série. Não vai faltar nada, cara, por ter um entretenimento agora nessa geração. Nada. Mas quando você está sob pressão, você foge para o entretenimento. Outro. Quando você está sob pressão, você pode estar fugindo, sabe para qual lugar? Que poucos falam. Poucos falam. Mas você pode estar fugindo para a comida. Não olha para o gordinho agora. Não olha para o gordinho. Porque eu olhei agora que tu falou. Ela olhou. A Júlia olhou. Tá bom, deixa quieto. Porque tem muito gordinho que come pouco. E tem muito pau de vira-tripa que come que nem um estivador. Tá? Nem um estivador. Meu Deus, na adolescência, meu irmão, eu era um filete, só virado em orelha. Mas o que eu comia, tu tinha que ter uma noção. Eu não engordava. Mas tem momentos que tu tá ali sob pressão, tá um negócio, aí sabe o que tu faz? Eu preciso comer, comer alguma coisa bem doce, bem salgada, aquela pizza bem gordurosa, já está pensando no X agora, bem forte. Em nome de Jesus, hoje tu não vai sair daqui com esse problema, mas tu vai comer no bistrô. Não tem problema. Tu vai comer no bistrô, mas tu não vai comer porque tu quer, entendeu? Jogar para fora isso, porque tu está sob pressão. Curioso também, no meio da pandemia, como cresceu, né? As teleentregas na casa, e o pessoal comendo, e é hamburgueria para lá, não sei o que, entrega de pizza para cá. Porque a humanidade estava sob pressão num lugar escuro. Você vai para a comida na hora que vem a pressão? Você também pode ir na hora da pressão, ou do cansaço também, porque ele disse, já tive o bastante. Você pode ir para a pornografia, ou para a masturbação junto, onde você encontra um prazer momentâneo, e que gera uma culpa horrível, logo após acontecer aquele momento. Isso serve para homens e para mulheres. Da mesma forma, estudos mostram que durante a pandemia, as pessoas aumentaram a prática da masturbação e aumentou os acessos em sites pornográficos. Por quê? Porque as pessoas estão indo para esses lugares quando estão sob pressão. Você pode elencar tantos outros. Eu vou continuar com a pergunta. Para onde você vai quando você está debaixo da ameaça, da pressão, do cansaço ou da rejeição? O problema é que muitos pegaram tudo isso, rejeição, medo, ameaça, pressão, cansaço, pegaram tudo que estava dentro de si, tudo, e buscaram
refúgio na sua vida, na sua alma, em todas as coisas que eu elenquei aqui agora para você e em muito mais delas. Muitos maridos traíram suas esposas. Esposas traem os seus maridos também nesse momento. Pais abandonam os seus filhos. Mães deixam de lado as suas tarefas e os seus filhos. Empresários quebram. Pessoas que tinham uma vida debaixo da pressão, elas dizem: eu não aguento mais isso, eu quero a morte. O nível de suicídio aumentou. O nível de quadros depressivos aumentaram. O uso de medicamento. Já falei isso no culto atrás. Mas tem farmácia que, meu Deus, está pior que erva daninha. Você sabe qual é. Porque também o uso de medicamentos aumentou. Eu vou te confrontar agora aqui com uma questão. Sabe o que a gente diz no Brasil? O evangelho está crescendo. Né? A igreja está crescendo. É um avivamento que nós estamos vivendo. Mas o pessoal está tomando mais remédio, está acessando mais site, está vendo mais entretenimento. Está tudo crescendo junto. De fato, isso é o evangelho? Não. Sabe por quê? Porque nós vamos ver uma nação, quando se rende a Deus, todas essas taxas, mortalidade, aborto, depressão, suicídio, ansiedade, elas vão cair. Mas está tudo crescendo. Ou está inchando. Mas calma aí. Eu não vou demorar muito com você aqui. Para onde você vai? Quando você está sozinho. Quem você é quando ninguém te vê? Como dizia a canção, onde o filho chora e a mãe não vê. Quem você é? Quando todos te ameaçam e te rejeitam, quando todos não estão aprovando mais quem você é, o que você faz, ou seja o que for. Para onde você vai? Elias decidiu ir para um lugar sozinho, escuro, sem nenhum tipo de proteção, a não ser ele próprio, afastado de todos, num lugar insalubre, num lugar cheio de ameaças, porque você não entra numa caverna e acha que vai ter coisa boa lá dentro, a não ser uns diamantes. Elias decidiu que no dia da pressão, ele não tinha que ir para um lugar que não fosse um lugar sozinho. Eu quero dizer aqui para você, aqui nessa noite, você não precisa andar sozinho. Você não precisa andar sozinho. Mas você pode escolher andar sozinho. Elias escolheu. Elias, diante do que ele ouviu, ele escolheu andar sozinho. Ele disse: servo, fica aí, e eu vou para o meu caminho. E o anjo dizendo: levanta e vai, cara. Tu vai continuar isso aí, vamos, levanta, come, a tua jornada é longa. A jornada é longa, eu sei, mas... A jornada é longa, mas eu prefiro ir lá para a caverna. E é exatamente por isso que o próprio Deus vem e diz: o que tu está fazendo aqui, Elias? O que tu está fazendo aqui, Elias? Mas eu não vou também, meu irmão, eu não vou aqui subestimar ou também não dar valor para a tua dor. A depressão é mesmo uma doença horrível, onde quem está lá não consegue ver alternativas de sair daquele lugar. As pessoas podem até falar, as pessoas podem até tentar tirar, mas parece que não tem outro lugar senão a escuridão. Mas aqui nessa noite tem libertação para muitos aqui. E aqui eu já vou
te dizendo onde a gente chega aqui nessa palavra. Porque Deus disse, onde estás, Adão? O que fazes aqui, Elias? O que tu está fazendo aqui? E há 2 semanas atrás eu falei um pouco sobre Davi. Quem estava aí quando eu falei sobre Davi? Levanta a mão. Beleza. Eu te mostrei um lado do Davi que era muito ruim. O lado do cara que não foi um bom pai. E de fato ele não foi. Ele também não teve um bom pai. O pai dele esqueceu dele. No dia onde que o profeta Samuel chegou. Ele estava lá cuidando das ovelhas, os outros irmãos estavam com ele. Mas o filho estava lá, esquecido. O pai dele não foi muito legal nessa situação. Já mostrou um pouco do comportamento. E ele também não foi um bom pai, o próprio Davi. No entanto, eu não posso deixar de dizer aqui para você que Davi sabia muito bem para onde ir quando ele estava sob a pressão. Davi, ele não estava buscando entretenimento para o coração dele. Ele não ia no culto para, quem sabe eu vou ter uma resposta. Ele ia no culto para se refugiar em Deus. O lugar aonde eu e você temos acesso aqui nessa noite. Eu não sei o que tu está debaixo, eu sei que tu deve estar debaixo de alguma coisa, de uma pressão, alguns aqui no trabalho também. Mas eu sei aonde você pode encontrar um lugar que a tua alma encontra um refúgio. A tua alma encontra um refúgio em Deus. Você vai encontrar vários salmos. O salmista Davi fez em torno de 73, se não me falha a memória, salmos que estão ali, dos 150. Em muitos deles você vai ver ele falar assim: em ti me refugio, tu és a minha torre forte, o Senhor é a minha luz, a minha fortaleza, a minha salvação, de quem eu terei medo? Quando ele estava debaixo da pressão, Davi, ao invés de Elias, que buscava a caverna, Elias buscava a presença de Deus. Davi buscava o lugar aonde Deus ia falar com ele. Por isso, um homem segundo o coração de Deus, porque um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, ele sabe que na hora do socorro, ele tem um lugar para ir, que não é o entretenimento, o lazer, a comida, a bebida, a droga, o prazer sexual. Ele sabe que no dia da angústia, no dia da ansiedade, no dia da depressão, ele tem um refúgio, ele tem uma torre, ele tem um lugar onde ele pode se esconder. É o que ele diz em Salmo 27, você pode ler em casa. Quando os malfeitores me vêm sobre mim, é eles que tropeçam e caem. Ele sabia também que ele tinha solução em Deus. Ele também sabia, cara, que ele podia, ele tinha certeza da vitória dele. Mas eu te pergunto, para onde você vai no dia da tua angústia? Eu digo, teve muitos dias que eu não fui até o lugar que eu deveria ir. Sabe o que muitas vezes tu faz? Está na angústia. Eu tenho que ver a minha conta bancária. Eu tenho que resolver isso aqui. Está ruim o negócio. Está ruim. Já estourou o cartão. A Flávia comprou aquele negócio que não podia comprar. Meu Deus do céu. Parcelou aquele negócio. Não podia ser aquilo. Meu Deus do céu, estourou o cano. Eu também já furei o cano, né, tentando colocar um espelho no banheiro. Idiota que sou. Que cara bem burro fazer isso. Devia ter perguntado para o engenheiro onde é que passava o cano antes de tentar furar algum negócio. Meu Deus, olha só. Um monte de água nesse chão. As contas estão tão ruins. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Senhor, Tu és a minha provisão. Eu não tenho nada que não tenha ganhado se não for das Tuas mãos. E se não vier, foi porque Tu não me deste. Tu és a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. De quem eu terei medo? Mas eu quero só finalizar com mais duas perguntas. Diante do que nós temos vivido na nossa sociedade aqui.
Mateus capítulo 6, vai lá bem rápido comigo. Mateus no capítulo 6, no versículo 25. Tem uma pergunta também aí dentro, feita pelo próprio Jesus. Mateus 6, 25 diz assim: portanto eu digo a vocês, vou dizer de novo, não vou parar de dizer para vocês. Eu falei isso há 2000 anos atrás, mas eu continuo dizendo para você agora, em 2022, depois de uma pandemia, depois onde talvez você perdeu o teu emprego, onde você perdeu a tua provisão, perdeu o teu plano de saúde, você não sabe como é que vai ser, você jovem, você está tentando se inserir no mercado de trabalho, você não consegue, tem pouca oportunidade, a oportunidade que vem é para ganhar menos de um salário mínimo, bico, parece que não acontece nada comigo, eu não sei onde eu vou parar, o meu futuro é incerto, eu vou para a caverna. Mateus capítulo 6, versículo 25, não sou eu dizendo, é Jesus. Portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Ou outras versões, não andeis ansiosos com coisa alguma. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Você já viu a ave fazer isso? Eu não vi. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus só perguntando. Contudo, eu digo que nem Salomão, em o seu esplendor, não, volta, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Às vezes eu brinco com os irmãos assim, né, por exemplo, vem cá Daniel, vem cá, diz uma coisa, fica no escuro mesmo. Nem Salomão em toda a sua glória teve um desse, meu Deus do céu. E tu ganhou de presente. Presente da minha irmã. Da tua irmã. Nem Salomão em toda a sua glória. Agora você já sabe, quando eu brincar com você, é Mateus capítulo 6, versículo 29. Nem o rei Salomão em toda a sua glória se vestiu como um desse aqui. Brincadeira essa parte. Tá bom, não deu certo. Mas pelo menos já sabe que a minha piada é bíblica, tá bom? Que crente assim, até a piada tem um versículo, que coisa triste. Mas tá bom, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, diga, Ele sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Aqui para mim está o versículo onde você combate a ansiedade dentro do teu coração. Porque a ansiedade é tu estar preocupado com o amanhã. O estresse é o que tu carrega do ontem. A depressão é uma coisa que tu sente agora. A ansiedade é o que tu está pensando sobre o amanhã. Jesus disse, não te preocupa com o amanhã. Tu consegue adicionar 1 minuto sequer na tua vida. Tu sabe se tu vai estar vivo daqui 5 minutos? Então, para mim, aqui tem uma outra pergunta do próprio Jesus. Por que você está assim? Por que você está assim? Onde é que você está? O que tu está fazendo aqui? Por que tu está assim? No entanto, todas essas perguntas são perguntas que são feitas para pessoas, filhos e filhas de Deus, que decidiram não ir até Deus.
para buscar a resposta nele. Adão não foi. Elias estava fugindo no dia da angústia, da pressão. E esses que ouviam Jesus estavam preocupados com coisas que Jesus disse. Não se preocupem. Aí você vai dizer, mas Felipe, é difícil? E quem disse que ia ser fácil? No entanto, tem uma pergunta na palavra de Deus, que foi a pergunta que mais Jesus fez. Eu amo as perguntas de Deus. Tem uma que eu amo muito. Para onde enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Outra pergunta maravilhosa. Como crerão se não há quem pregue? Mas tem uma pergunta que Jesus repetiu muitas vezes no seu ministério. Só que para ele fazer essa pergunta, tinha uma condição diferente. O Adão, no pecado, se escondeu. O Adão se escondeu. Eu vou ficar aqui atrás, porque quando Deus aparecer, Ele vê como é que eu estou, eu não posso me apresentar diante dele. Elias decidiu fugir. Esses homens estavam agitados, ansiosos com o que podia acontecer amanhã. Depressão, ansiedade, estresse. O que mais você ouve hoje? Agora, a última pergunta que eu quero te dizer é de alguém que mudou a sua postura. Porque, querendo ou não, meu irmão, desculpa em te dizer, nós temos que um dia mudar a nossa postura. Não é só, eu sou o menor da minha família, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, eu não sei, ó céus, ó vida, ó. Chega uma hora que você precisa mudar a sua postura. E aqueles que mudam a postura, eles entendem o que Davi entendeu. Eu tenho um lugar aonde eu posso ir. Eu tenho um lugar aonde eu me refugio. Você jovem, você tem um lugar para se refugiar e estar seguro. Você tem um lugar de confiança. Um lugar onde você não é exposto, um lugar onde você não é humilhado, um lugar onde você é tratado, curado, libertado. Você tem esse lugar, viu, aqui nessa noite. E essa noite não somente, mas vem a hora e já chegou onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É o tempo inteiro, não é só num lugar, é o tempo inteiro, é dentro de ti, mas isso é outra história. Você muda sua postura e tem um lugar para ir. E todos esses que mudaram a postura, a mulher do fluxo de sangue, os leprosos, o homem do tanque de Betesda, e eu posso citar tantos outros aqui, tantos outros, mas aqueles que decidiram ir até ele, ouviram uma pergunta, que eu fico pensando, poxa vida, não é possível que ele me perguntou isso. Jesus diz assim, que tu queres que eu te faça? Poxa, Deus dizer para mim o que eu quero, Deus me perguntar, o que tu queres que eu te faça? Mas sabe quem é que ouve essa pergunta? É quem se levanta e vai até ele. Ah, mas Felipe, olha só, eu estou passando por um momento muito ruim. Eu não estou vendo alternativa. Eu estou que nem Elias lá na caverna. E eu estou procurando a morte. Eu não encontro. Levanta.
levanta e vai para o lugar do refúgio. Porque, curiosamente, Elias não ouviu o que tu queres que eu te faça. Elias só ouviu Deus chamando ele. Vai, faz, e vai, e faz. Vai, faz, vai, e faz. Vai lá, leia a 1 Reis 19, todo aquele capítulo. E você vai ver Deus dizendo para ele, bom, já que tu está aqui, né, meu irmão? Pois é, né? Tá bom, eu vou te levantar e vai e faz o que eu quero. O próprio também profeta Isaías, o outro profeta também, diante da pergunta, ele só ouve, olha, tu tem que fazer isso. Agora é muito diferente quando eu decido, meu irmão, você tem uma escolha, cara. Jovem, você tem uma escolha. Você pode escolher pelo Senhor hoje aqui, no ano de 2022, para que tu e a tua casa vivam de acordo com a palavra de Deus. Quando nós cantamos que há poder no nome de Jesus, eu estou dizendo para você, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Meu irmão, você pode ter entrado aqui pela primeira vez, você nunca ouviu uma pregação, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo. Eu sou testemunha, a minha família é, e muitos aqui são, de que verdadeiramente Deus pode, Deus muda histórias, Deus faz, Deus responde, mas não basta você ficar parado, pensando que alguma coisa vai acontecer. Hoje é dia, é noite de você se levantar e ir até Ele, porque Ele está te perguntando, o que tu quer que eu te faça? O que você quer? Não é mais aonde tu estás, não é mais o que tu está fazendo aqui, não é mais por que tu está assim? Por que tu está assim no vitimismo? Não. Só que tem uma coisa. Tem que ser corajoso, corajosa. Para expor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Talvez você ainda ache que está precisando de mais entretenimento. Talvez você está pensando que está precisando de mais cultos legais, com luzes e música bombando. Você não precisa de nada estético. Nada que te traga uma experiência mais legal. Ou uma pregação dizendo que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar numa boa. O que você precisa é levantar, ir até Ele. Não a mim, mas a Ele. A Ele. E aí vem a palavra conversão. Se estávamos indo para o lugar da derrota, da depressão, o lugar da caverna, o lugar do esconderijo humano, o lugar da fuga, a gente ia para um outro lugar, o entretenimento, a comida, a bebida, a droga, o sexo, a prostituição, a glutonaria, a lascívia, a maldade, a inveja, a mentira. Nós estávamos indo para esse lugar, mas Ele, no seu amor, nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. E quando nós fazemos isso, nós não ouvimos mais essa pergunta. Mas nós convertemos o nosso caminho, nós mudamos e começamos a ouvir dEle aquilo que Ele tem para nós. Aqui nessa noite, tem isso para a tua vida.